Eu me encontrei pessoalmente com Mary no verão de 2007. Tinha combinado com Terence, seu marido, há 15 anos, de vê-la para uma entrevista. Mary inicialmente havia aceitado, já que não era um jornalista, mas sim um escritor amador coletando informações para alguns trabalhos de faculdade e, de acordo com o plano, algumas peças da ficção. Marcamos a entrevista para um final de semana, quando eu estava em Chicago. Mas, no último momento, Mary mudou de ideia e se trancou no quarto do casal, recusando-se a me encontrar. Durante meia hora, fiquei acompanhado com o Terence do lado de fora, escutando e tomando notas enquanto ele tentava, inutilmente, acalmar sua mulher. As coisas que Mary dizia faziam pouco sentido, mas se encaixavam no que eu estava esperando. Embora eu não pudesse vê-la, eu podia dizer a partir de sua voz que ela estava chorando. E muitas das suas objeções para conversar comigo estavam centradas em uma diatribe incoerente em seus sonhos ou pesadelos. Em 2005, quando eu estava no segundo ano, Smiley.jpg me chamou a atenção pelo meu interesse crescente em fenômenos da web. Mary foi a vítima mais citada do que é referido, como Smiley.dog. Como ficou a reputação do Smiley.jpg? O que despertou meu interesse, além dos óbvios elementos macabros da cyberlenda e minha tendência para essas coisas, era a pura falta de informação, já que normalmente as pessoas não acreditam que isso exista e que não passam de um boato. É única porque, apesar dos fenômenos inteiros se entrarem em um arquivo de imagem, esse arquivo não pode ser encontrado na internet. Certamente é uma daquelas fotos manipuladas que aparece com maior frequência em sites como a Imageboard, 4chan, especialmente o Board, focado em atividades paranormais. Suspeita-se que sejam falsos, porque eles não têm o efeito que o Smiley.jpg, o verdadeiro, teria. Ou seja, epilepsia do lobo temporal e ansiedade aguda. Essas reações no espectador é um dos motivos para a fantasmagoria do Smiley.jpg ser vista como desdém, uma vez que isso seja absurdo. Embora, a depender de quem você perguntar, a relutância em reconhecer a existência do Smiley possa envolver medo, não descrença. Nem Smiley, nem Smiley Dog é mencionado em qualquer lugar na Wikipédia, embora o site apresente artigos sobre outros. Talvez os shock sites mais escandalosos, como Godse, Hello.jpg ou Two Girls One Cup, ou qualquer tentativa de criar uma página referente ao Smiley.jpg, seja sumariamente excluída por um dos muitos administradores da enciclopédia. Encontros com o Smiley.jpg são uma lenda da internet. A história de Mary não é única. Existem rumores não confirmados do Smiley, aparecendo nos primeiros dias em grupos de discussões e até mesmo num conto de persistente, que em 2002 um hacker inundou o fórum de humor e sátira Something Awful com imagens do Smiley, fazendo com que todos os usuários do fórum entrassem em epilepsia. Diz também que, em meados dos anos 90, o Smiley circulou em grupo de discussões como um anexo de e-mail corrente com o assunto "Sorria, Deus ama você". Mas, apesar da enorme exposição que golpes publicitários geraram, poucas pessoas confessaram ter qualquer experiência e nenhum vestígio de arquivos ou links foi descoberto. Aqueles que afirmaram terem visto o Smiley inúmeras vezes davam a desculpa de estarem ocupados demais para salvar uma cópia da imagem em seu disco rígido. No entanto, todas as supostas vítimas ofereceram a mesma descrição da foto. Uma criatura canina, geralmente descrita como um husky siberiano, iluminado pelo flash da câmera, fica em uma sala escura,
O único detalhe visível no fundo é uma mão humana, se estendendo na escuridão, perto do lado esquerdo do cachorro. A mão está vazia, mas geralmente é descrita como acenando. Naturalmente, a maior atenção é dada ao cachorro, ou criatura canina, como algumas vítimas estão mais certas de terem visto. O focinho da besta é supostamente dividido em um largo sorriso, revelando duas fileiras de dentes brancos, fortes e de aparência humana. Esta não é naturalmente uma descrição dada imediatamente após ver a imagem, mas uma recordação das vítimas, que alegam ter visto a imagem infinitamente em sua mente, na realidade, depois de terem ataques epilépticos. Esses relatos continuaram, muitas vezes enquanto as vítimas dormiam, resultavam em pesadelos nítidos e perturbadores. Estes podem ser tratados com medicamentos, embora, em alguns casos, sejam mais eficazes que outros. Mary, eu supus, não estava usando os medicamentos. Foi por isso que, depois da minha visita em seu apartamento em 2007, eu enviei notícia a websites, listas de discussões e newsgroups voltados a folclores e lendas urbanas, na esperança de encontrar o nome de uma suposta vítima do Smile, que sentisse mais interessada em conversar sobre suas experiências. Por um tempo, nada aconteceu, e eu finalmente esqueci sobre minhas buscas. Desde que eu tinha começado o meu primeiro ano na faculdade, estava muito ocupado. No entanto, Mary entrou em contato comigo por e-mail no começo de março de 2008. No e-mail dizia: Querido Sr. L, estou incrivelmente desapontada sobre o meu comportamento no verão passado, quando você veio me entrevistar. Espero que você entenda que não era culpa sua, mas sim dos meus próprios problemas que me levaram a agir daquela forma. Eu percebi que poderia ter lidado melhor com a situação. No entanto, espero que me perdoe. Na época, eu estava com medo. Você vê, por 15 anos eu sou assombrada pelo Smile. O Smile Dog vem a mim todas as noites, em meus sonhos. Sei que parece bobagem, mas é verdade. E uma qualidade inefável sobre meus sonhos, meus pesadelos, que os torna completamente diferente de qualquer sonho real que eu já tive. Eu não posso me mover e não posso falar. Eu só posso olhar para frente. E a única coisa em minha frente é a cena daquela imagem horrível. Eu vejo a mão acenando e vejo o Smile Dog. Ele fala para mim. Eu pensei por muito tempo sobre minhas opções. Eu poderia mostrá-lo a um estranho, um colega de trabalho. Eu poderia mostrá-lo para o Terence, mas a ideia me repugnava. E o que aconteceria? Bem, se o Smile Dog mantivesse sua palavra, eu conseguiria dormir. No entanto, se ele mentisse, o que eu faria? E quem iria me garantir que não aconteceria algo pior? Se eu fizesse como uma criatura pediu. Então, eu não fiz nada por 15 anos, embora mantivesse o disquete escondido entre minhas coisas. Todas as noites, durante 15 anos, Smile Dog veio para mim, em meus sonhos, e pediu para eu espalhar a palavra. Por 15 anos, eu estava forte, embora tenha tido momentos difíceis. Muitos dos meus colegas vítimas do board BBS, onde encontrei o Smile Dog pela primeira vez, pararam de postar. Eu vi que alguns deles cometeram suicídio, outros permaneceram em silêncio, simplesmente desaparecendo da web. São estes com quem eu me preocupo, mas eu espero sinceramente que você me perdoe, Sr. L. No verão passado, quando você contatou a mim e meu marido sobre a entrevista, eu estava quase perdendo a cabeça. Eu ia te dar o disquete. Eu não me preocupava se o Smile Dog estava mentindo ou não. Eu só queria que acabasse. Você era um desconhecido, alguém que eu não conhecia. Eu pensei que eu não me sentiria culpada quando você levasse o disquete como parte de sua pesquisa e selasse seu destino. Mas antes que você chegasse, eu compreendi o que estava fazendo. Estava planejando arruinar a sua vida. Eu não poderia fazer isso. Estou envergonhada. Sr. L, espero que esse aviso possa fazê-lo desistir de encontrar Smile Dog. Com o tempo você pode encontrar alguém, se não mais fraco do que eu,
mais depravado. Alguém que não hesitará em seguir as ordens do Smile Dog. Pare enquanto ainda é tempo. Sinceramente, Mary. Mais tarde, naquele mesmo mês, Terence me informou que sua esposa havia se matado, enquanto limpava as várias coisas que ela havia deixado, fechando contas de e-mail e coisas do tipo. Ele encontrou a mensagem escrita acima. O homem pedia desesperadamente que eu ouvisse o aviso de sua mulher. Ele me contou que encontrou o disquete e o queimou, até que se tornasse apenas um monte de plástico derretido. O que mais me intrigou, no entanto, foi ele ter dito que a pilha tomou a forma de algum animal. Admito que me faltaram palavras. No começo, achei que o casal tivesse fazendo algum tipo de piada comigo, mas uma rápida olhada nos obituários dos jornais de Chicago me provou que era verdade. Mary estava morta. O artigo, no entanto, não citava suicídio. Então decidi não perseguir mais Smile Dog, pelo menos por enquanto, já que meus exames do meio do ano estavam se aproximando, mas a vida tem maneiras estranhas de nos testar. Quase um ano depois do meu encontro com Mary, eu recebo outro e-mail. Olá, encontrei seu e-mail num fórum e seu perfil dizia que você está interessado no Smile Dog. Eu já vi e não é tão assustador como todos dizem. Estou lhe enviando um anexo, apenas espalhando a palavra. A última linha me deixou arrepiado. Havia um arquivo em anexo, smile.jpg. Fiquei indignado em abri-lo por algum tempo. Certamente deveria ser um fake. E mesmo que não fosse, eu ainda não estava convencido do poder da imagem. A morte de Mary me assustou, é verdade, mas preferi acreditar que ela tinha algum tipo de distúrbio mental. Além disso, como poderia uma simples imagem ser capaz de fazer aquilo? Que tipo de criatura seria essa capaz de levar alguém à loucura somente com um olhar? Certamente um absurdo, mas e se os avisos de Mary fossem verdadeiros? E se Smile Dog entrasse em meus sonhos exigindo que eu espalhasse a palavra? Eu conseguiria ser tão forte como Mary, me recusando a colaborar até o último minuto da minha vida? Ou simplesmente espalharia a mensagem na esperança de ser poupado? E para quem eu teria coragem de mostrá-la? Se eu continuasse com o meu projeto original de escrever um pequeno artigo sobre o Smile, eu poderia anexar a imagem dele. E qualquer outra pessoa que lesse o artigo seria também afetada. Mas se o Smile Dog anexado no e-mail for genuíno, seria correto me salvar dessa maneira? Mary era administradora do sistema de uma pequena BBS em Chicago em 1992, quando encontrou pela primeira vez o Smile JPEG, que mudou sua vida para sempre. Ela e Terence estavam casados há apenas 5 meses. Mary foi uma das 400 pessoas que dizem ter visto a imagem quando foi postada em hiperlink no BSS. Bom, após conhecer essa história, eu fiquei fascinado, ainda mais sendo um amante do terror. Eu não conseguia dormir. Tinha noites em claro por conta da curiosidade. Depois que eu conheci essa creepypasta, que eu acabei de ler para vocês, eu naveguei a fundo na internet numa busca incessante pela verdade, mas só achava fotos fakes e histórias fakes, até que eu recebi um e-mail de um tal de Obscura Câmera 613. Lá tinha um JPEG em anexo e nele estava escrito: após cessar sua curiosidade, compartilhe a palavra. Eu fiquei em dúvida sobre o que era, até com medo, porque tudo aquilo era muito bizarro. Demais. Poderia ser só mais um spam, ou alguém querendo fazer alguma gracinha, mas lembrei que deixei meu e-mail num fórum, pedindo para que quem tivesse a imagem real, a verdadeira, que me enviasse. Bom, tive que tirar minha dúvida sobre o que se tratava aquele e-mail, e nele estava a imagem que tanto procurei. Desde que bati o olho naquela imagem, meu estômago se revirou. Senti uma sensação de mal-estar horrível, como se ela tivesse me impactado. De certa forma, já era tarde da noite, então fui dormir. Mas não conseguia tirar aquela imagem da minha cabeça. Ela ficava me martelando e se somando com a minha insônia. Até que
decidi jogar um pouco, pra ver se o sono batia mais forte. Em meio à jogatina, ouvi sussurros dentro da minha cabeça. Pensei ser do jogo, ou algo do tipo. E até estranhei, mas não era. A voz então repetia para eu compartilhar tal palavra, sem parar. Imagens ruins vinham em minha mente. Eu não podia mais aguentar. Se passou uma semana com esses pesadelos e vultos me perseguindo. Eu não aguentava mais. E me desculpa, mas ele me disse que se eu compartilhasse sua imagem, eu ficaria livre, cá estou eu. Eu pensei que tudo era uma mentira, que era só história, uma lenda urbana, mas... Bom, agora está com você. Você foi curioso como eu fui. Pagará caro como eu paguei. Mas tudo vai ficar bem. Só faça o que ele pede e compartilhe a palavra.